Meu amigo estudante de língua portuguesa que fez recentemente o concurso para a Polícia Civil do Pará, a prova de português, 10 questões com um único texto. As duas primeiras envolvidas diretamente com a leitura do texto. Se você fizer a leitura do que está aqui, como a gente recomenda, não leia o texto de imediato, vá primeiro para as afirmações. No caso da questão número 1, uma afirmação é: o texto apresenta deduções lógicas e racionais, outra, comparações esclarecedoras, outra, ilustrações com passagens literárias e outra, exemplificação com dados reais. Ao ler o texto, você observa que só uma vai de encontro ao texto, não está lá, que é a afirmativa 3, sobre situações literárias. No caso da questão número 2, ela está totalmente presa ao último parágrafo. Basta ler o último parágrafo. Não precisa fazer outra leitura do texto, é o último parágrafo, que é exatamente o quarto parágrafo. E ela indica, na argumentação desenvolvida, a expressão claro que, no quarto parágrafo, tem como fim introduzir. Quando você, mesmo que não tenha lido o texto todo, foi direto, mas já leu para responder a questão número 1. Foi obrigado a ler o texto todo para responder a questão número 1. E vai perceber que no último parágrafo, ela que está sendo bem respeitosa ao candidato que acabou de ler o texto e faz uma pergunta em que cabe no que ele acabou de ler, o último parágrafo, que vai uma concessão de um ponto de vista divergente, está exatamente na conjunção mas por outro lado, beleza? Agora, a questão 3, nós entendemos que os professores aqui não foram respeitosos ao candidato. Eu não julgo isso uma forma interessante de fazer uma avaliação. O comando é o seguinte: o pronome em destaque é empregado para fazer referência ao elemento que se encontra no texto. Não no texto, mas fora dele. Ou seja, quer saber de uma palavra de valor esofórico, de comportamento deítico, uma coesão fora do texto. Eles devem ter pensado o seguinte: o relativo que, na letra A, tem um referente anterior, que é o demonstrativo. De quem o praticou? Esse cara tem um referente lá atrás. Isso porque há áreas. Aí ele imagina, não, isso dentro do texto é anafórico de um elemento anterior. Esses dados. E revela-nos. Mas isso aqui, eu não acho que seja respeitoso. Além do que, esses elementos não estão indicados nem em que parágrafo, mesmo o camarada tendo acabado de ler, ele vai perder algum tempo. Isso não é justo, mas tudo bem. Vai marcar a letra B aqui dessa questão. A quarta é com relação à referência ou referente de um pronome relativo. O único que não tem referência locativa é exatamente no limiar. É fácil, é uma questão envolvendo o relativo, mas acaba sendo semântica. A questão número 5 está bem interessante, envolvendo a harmonia de tempos e modos verbais. Em 3 opções, ela joga voz passiva sintética com voz passiva analítica, que no caso foi praticado por praticou-se, foi registrada, se registrou, se encontram, são encontradas. Perfeito lá dentro do texto. Troca uma passiva pela outra e mantém a concordância e o tempo e o modo verbal. Agora, na letra C, revela, presente do indicativo, fato de agora, contém revelado que isso aqui é pretérito perfeito composto do indicativo do verbo relevar. É um passado contínuo. Então, um não pode substituir o outro porque vai mudar a argumentação. E essa que você marcou indubitavelmente. Na questão número 6, é a semântica dos conectivos. Nós temos aqui a palavra como no texto equivalente a porquê, ou seja, indicativo de causa. Como chove lá fora, um exemplo meu, não saio agora. Porque chove lá fora, não saio agora. O texto diz assim: como o psiquismo é responsável pelo modo de agir, temos em todos os crimes obrigatoriamente elementos objetivos. Ou seja, por quê? Já que, visto que, é causa.
Como estava frio, pediu socorro. Está aqui uma com a mesma semântica. A questão 7 também é pura semântica. Se o camarada odeia gramática e professor de gramática, ele não tem do que reclamar aqui no caso da questão de número 7, que também é puramente semântica, como fora a anterior. Nós temos aqui um que em destaque, que não... O que pode ser tão exato em matéria de psicologia, psiquiatria, que não admite variáveis? A única que substitui o final dessa pergunta direta seria de sorte a não admitir variáveis, o que está aqui nesse caderno de prova na letra A. A questão 8ª é aquela que nós alertamos na véspera da sua prova, no finalzinho do nosso comentário, de 30 minutos batidos. Nós falamos pelo menos em 5 questões dessa prova. Essa da voz passiva e essa agora. O verbo haver no sentido de existir só pode ficar na terceira pessoa do singular. Eu não posso dizer devem haver fatos, deve haver. Agora, se fosse o verbo existir, eu diria devem existir fatos. O que tem que marcar apenas a letra B nesse caderno. A questão número 9 é sobre crase, é a do ao. Veja bem, se eu disser ao com uma palavra masculina, ao substituí-la por uma feminina, deve haver o fenômeno da crase. É isso que ele está pedindo aqui da questão 9. Lá ele diz, transtorno ligado à disritmia, transtorno ligado ao ritmo. Ele quer saber que outra pode substituir e mantém a crase obrigatória e correta. É exatamente onde tem disritmia, ligado à disritmia, psicocerebral, na letra E. Na letra D tem uma, antes do uma não ocorre crase, o indefinido, qualquer também indefinido, tal qual, muito menos. E há possível só azinho uma palavra no plural, nunca pode haver crase. E a 10ª é sobre grafia de palavras. Se o camarada sabe pelo menos uma que mata essa daqui, ó. Submissão, a gente sabe que é grafada com 2 S, essa aqui está com a cedilha. Interseção, se eu já tenho S, aí vem a... Porque a interseção é grafada de 2 maneiras. Eu tenho uma de interceptar e de interceder. Eu tenho a da matemática e aquela do interceder. A da matemática é de interceptar. Aí a interseção aqui é com S, com C e 2 S. E a outra é com o S e a cedilha. Errada a letra B, portanto. Em ascensão, vem de ascender, grafado com S no final. A apreensão vem de apreender pela mesma regra com a cedilha. Então, a única que está sem cacografia é da letra C de casa. Presunção de culpa e coerção penal. Daria para fazer essa questão até por eliminação. Quer dizer, uma prova fácil. A única ressalva que eu faço é aquela questão número 3, que não indica pelo menos o parágrafo da questão. Um aluno nervoso, ele vai se atrapalhar, vai perder tempo, vai comprometer o resultado final da prova. Quando nós que elaboramos provas, precisamos orientar em que linha, em que parágrafo está sendo cobrado aquele elemento. A todos vocês que fizeram essa prova, espero que tenham fechado o gabarito, e deve ter acontecido, e sucesso total. Até um próximo encontro.